E aí, beleza, turma? Tudo certo? Vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho? Cada encontro nosso tem sido de diversos temas, né? A gente tem conversado bastante aí e isso tem sido muito gostoso e muito importante. Não é? Quem tem feito os últimos concursos aí tem visto quanto história tem sido muito bem cobrado e de forma bem ampla, que isso fique bem claro. Porque tem alguns ainda querendo fazer o estudo ainda de visão tipo assim, eu vou fazer o concurso de Alagoas, aí eu quero estudar só a história de Alagoas. Eu quero fazer o concurso em Pernambuco, aí só Pernambuco, pronto. Não quero ver mais outra coisa. Como se automaticamente você pudesse encaixotar a história. Como você pudesse resumi-la em pequenas gavetas. Ou como se você pudesse, de fato, romper as conexões históricas que acontecem local e internacionalmente. Isso, de fato, não pode acontecer. Então, consequentemente, esses nossos encontros, eles têm sido muito, mas muito interessantes, porque nos leva à reflexão de temas locais, de temas de história do Brasil, mas também observando a importância da história geral, para que eu possa entender a história nacional, né? A contextualização do Brasil dentro do cenário internacional. Isso é de fato muito importante, é a forma que eu tenho de observar que o Brasil está inserido em uma relação internacional. Mas não é isso, Roberto Nazário? Boa noite, meu querido. Forte abraço para ti, tá? Vamos conversar aqui mais um pouquinho, Roberto, hoje, de diversos temas. Gisela, boa noite, obrigado, meu amor, obrigado sempre pelo elogio dos amigos, mas vocês de fato é que são o show, vocês são fantásticos, a dedicação de vocês, seja em sala de aula, seja no online, seja fazendo suas leituras, isso também nos dá ânimo. Estava colocando aqui há pouco tempo o quanto é legal quando vocês estão aí presentes, quando vocês participam, colocam suas observações, a gente troca informações junto e isso de fato é muito, muito importante para nosso aprendizado. Fico muito feliz. Nós estamos no nosso terceiro encontro nesse formato, né? Vão ser aí 5 encontros, nós estamos no terceiro encontro e você percebeu que a gente está fazendo algo tipo dividindo por séculos, porque não buscar nesse momento, já que o nosso tempo é curto, não buscar um tema específico, mas automaticamente ir ali para um século, quando eu posso trazer diversos temas que vão se interligar. José João, grande abraço, meu amigo, saudades também de você. Então, nós observamos ali primeiro esta questão do século XIV e XV. Semana passada conversamos ali sobre o século XVI e também ali século XVII. E eu queria que a gente tivesse um foco hoje no século XVIII. O século XVIII, lógico, ali é também início do século XIX. Bom, vamos nos situar aqui um pouquinho, né? Nós estamos falando, o intuito nosso aqui é abraçar o século XVIII. E aí nós vamos ter diversos acontecimentos. O século XVIII vem ali, de fato, abalar o mundo ocidental nas suas estruturas religiosas, políticas, econômicas. E isso também vai interferir diretamente na história do Brasil. Mas vamos lá. Iniciando o século XVIII, ou melhor, finalzinho do século XVII, aí na última década do século XVII, finalmente descobria-se ouro no Brasil. Olha que fantástico! Descobria-se ouro no Brasil, não é? Então, consequentemente,
faz com que Portugal dê grande ânimo. É isso aí, gente, tá vendo? A gente vai lá, dá uma ajeitada, tal, que é pra tentar ficar aí bonito como você, entendeu? Eu sei que eu não vou conseguir tanto, mas para não ficar tão feio na foto. Olha, meu amigo, final do século XVII descobre-se ouro numa quantidade interessante no Brasil. E aí, início do século XVIII, tu imagina que é o que nós chamamos de ciclo do ouro aqui no Brasil. Bom, esse século XVIII no Brasil, ele será marcado por transformações no sistema colonial. Transformações no sentido principalmente que Portugal vai, digamos assim, amarrar mais o Brasil. Olha, se havia uma grande fiscalização no açúcar, tu imaginas agora no ouro, não é verdade? Agora também, nesse momento, você vai percebendo uma dinâmica maior na colônia. Porque se nós tínhamos uma colônia focada principalmente no litoral e na cana-de-açúcar, você tem principalmente, com a invasão holandesa no Nordeste, posteriormente sua expulsão, na chamada insurreição pernambucana, isso faz com que a colônia vá se interiorizando, vá conhecendo novos espaços. E aí, Miqueias, boa noite. Que bom você por aqui de novo. E aí, Miqueias, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um Brasil que vai, digamos assim, se expandindo. Nós vamos ter um processo de expansão territorial, como conversamos aqui. Drogas do sertão, ouro, missões religiosas, gado. Isso tudo vai contribuindo para a interiorização e finalmente temos a descoberta do ouro. A descoberta do ouro na região, que hoje corresponde ao estado de Minas Gerais, ele vai ter uma importância não apenas para aquela região, mas o ouro descoberto naquela área, ele vai servir como uma atração centrípeta. Ele vai atrair, de fato, uma dinâmica maior para a sua área. Ou seja, nós vamos ter, meus queridos, uma interligação maior entre as regiões. A região central ali das Minas produz ouro, mas escravos, alimentos e animais deslocam-se de outras regiões para a área mineradora. Não é que a descoberta do ouro deixou o açúcar em decadência. Vamos lembrar que ele já estava com a expulsão dos holandeses e, consequentemente, com a concorrência do açúcar antilhano, o açúcar holandês antilhano. Mas isso, sem sombra de dúvidas, acentua a decadência da sociedade açucareira. Em termos políticos e administrativos, você tem a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então a colônia vai tendo essa ligação maior, essa dinâmica maior. Nós vamos ter um acréscimo na população, cresce bastante a população na colônia Brasil. Cresce o número também de escravos, porque agora eu não preciso de escravos apenas para o abastecimento da lavoura canavieira, mas também para a região aurífera. Boa noite, Rodrigo, que legal, assistindo aí o Brasil holandês. Hugo, também boa noite, que bom, agradeço sempre a presença de todos aqui conosco. E sempre que possível coloca aí suas observações e nós vamos conversando, tá? Olha só, então o Brasil vai ganhando uma população maior, o Brasil vai ganhando uma dinâmica econômica mais complexa, porque nós continuamos ali com o ouro, nós continuamos com a cana-de-açúcar, agora chega o ouro, tabaco, algodão, rapadura, cachaça, drogas do sertão, a população cresceu, há uma dinâmica, sem sombra de dúvidas, bem maior. Um abraço, Marcos, forte abraço. Micael, boa noite, meu querido. Um abraço para ti também. Bom, mas essa mudança que a gente observa no Brasil,
Eu queria também, e sempre necessário, que a gente observe o que é que estava acontecendo ali na Europa e no mundo ocidental. E é, sem sombra de dúvidas, de fato, muito importante observar isso. O século XVIII será conhecido como o século das luzes. Porque quando você observa, perceba, quando você olha para trás, você volta um pouquinho no tempo, consequentemente, o que nós vamos ter aqui é uma Europa marcada pelo absolutismo monárquico, pelo mercantilismo. Nós vamos ter ali uma grande força da igreja. E aí o século XVIII vai trazendo um movimento batizado de iluminismo. E esse movimento iluminista, ele veio com a ideia de mudar diversos conceitos na sociedade europeia, que consequentemente vai abalar os altares, vai abalar os tronos. No século anterior, ainda no século XVII, nós vamos ter as revoluções inglesas. Revoluções essas que levaram a burguesia ao poder na Inglaterra. Revoluções essas que fizeram com que os monarcas ingleses perdessem poder. E o poder agora está no parlamento, está na mão da burguesia. Por tabela, você tem um movimento iluminista, contrário aos luxos do clero e da intolerância religiosa, contrário ao absolutismo monárquico, senão à monarquia, mas ao absolutismo monárquico, a concentração de poderes em torno de uma pessoa. Surgem diversos nomes para discutir tudo isso. Pois dessas ideias iluministas. Diderot, Montesquieu, D'Alembert, Voltaire, são figuras de fato que irão ali trazer novas ideias. E como é bom, né, quando a gente escuta novas ideias, quando a gente está propenso, aberto a novidades. Precisamos estar sempre com a mente aberta para novidades. Isso não quer dizer que iremos concordar com tudo, mas eu preciso ouvir de fato. Então, pegue, por exemplo, a figura de Montesquieu, do Barão de Montesquieu, que vem propor, ao contrário do que se pregava antes da monarquia absolutista, vem propor a divisão de poderes. Executivo, legislativo e judiciário sai da cabeça de Montesquieu e ganha adeptos. Por que a intolerância religiosa? E aí esse movimento ele vai ganhando espaço no século XVIII dentro da Europa. Diversos monarcas tiveram que abraçar essas ideias, adaptar-se aos novos tempos. Eram os chamados déspotas esclarecidos, como por exemplo Catarina na Rússia, José II na Áustria, Gustavo III na Suécia e em Portugal o Marquês de Pombal, ministro de Dom José, que tentou colocar ali algumas ideias iluministas, afetando, por exemplo, a estrutura do Brasil que está passando pelo ciclo do ouro, como, por exemplo, a transferência da capital para o Rio de Janeiro, a expulsão dos jesuítas do território do Brasil, onde ele acusava de ter um Brasil à parte da igreja. Eis as ideias iluministas que vão varrendo a Europa. Eis as ideias iluministas, por exemplo, que vão dar fôlego para a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade era o que muitos pregavam naquele momento. Lógico, não pega ali que era para todos, tá? A gente está falando de um movimento burguês. Ou você acha que todo mundo tem acesso à leitura e aos livros? Lógico que não, né? É a burguesia que quer espaço para mandar.
Nem sempre quando estou gritando por liberdade significa que é para todos. Agora, essas tais ideias iluministas não ficaram apenas no território europeu, no velho território europeu. Também atravessaram o Atlântico e chegaram até a América. Desembarcaram, por exemplo, nas 13 colônias inglesas da América do Norte. Porque você sabe que os ingleses foram montando ali no que hoje é os Estados Unidos 13 colônias. Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Delaware, Pensilvânia, Massachusetts, Rhode Island, Maine. Região essa dos Estados Unidos que geralmente é a área que você mais visita, né? Agora mesmo, final do ano, dezembro, muitos de vocês terminam indo a Nova York fazer compras, né? Sempre muito chique e elegante fazer compras em Nova York nesse período. Se empanturrar ali de bolsas, gastar bastante. Pois é, aquela área toda ali, 13 colônias. E que começam a discutir mais essas ideias agora. Que já não aceitam, parece que, serem colônias apenas sem voz. E a relação entre essas 13 colônias e a sua metrópole inglesa, ela foi azedando. A questão não era liberdade? Independência. A questão não era igualdade? Então por que nós, colonos ingleses aqui na América do Norte, não temos representantes no parlamento inglês? A partir daí você vai percebendo que se por um lado as colônias, e eu estou me referindo aos Estados Unidos, porque volto a dizer, nós não podemos pegar o Brasil aqui isolado do que está acontecendo no mundo nesse momento, até porque a independência dos Estados Unidos vai se refletir também aqui no Brasil. O resultado disso é que essas 13 colônias vão romper com a sua metrópole. Agora perceba o detalhe, né? Eu estou falando 13 colônias. Portugal tem uma colônia na América, Brasil, ponto. Mas lá foi se montando de fato 13 colônias que eram até diferentes. As colônias do Norte, por exemplo, com trabalho livre. As colônias do Sul com trabalho escravo. O latifúndio sendo concentrado no Sul. A policultura no Norte. Então, de fato, tudo isso, né? Você vai ter nesse momento. Quem dera, Hugo, nesse momento ser estudantes como vocês, porque vocês estudantes não gastam com outra coisa. Né? Recebe ali o dinheiro, o salário, a mesada de painho e maninha, consequentemente, ao contrário do professor ali, não tem a casa para sustentar, já recebe tudo, então pega o dinheiro só para gastar mesmo, com estudos, com compras, não é? Então, essas 13 colônias decidem pela independência. Era lá 4 de julho de 1776, quando os representantes dessas colônias se reúnem na Filadélfia. E sob a liderança ali de Thomas Jefferson, declara a independência dos Estados Unidos. Começa uma guerra civil, tendo à frente ali os colonos liderados pela figura de George Washington, que será o primeiro presidente. As 13 colônias resolveram manter-se unidas. 13 Estados Unidos na América do Norte. A nação norte-americana automaticamente fazia algo talvez impensável para muitos, conseguir a independência. Olha que maravilha, conseguir a independência. E isso vai servir de fonte de inspiração, né? Porque tu imagina, quando a notícia se espalha pelo resto da América, que as 13 colônias inglesas uniram-se e proclamaram sua independência. Por mais que não tivesse na época as redes sociais para correr tão rápido, né, os assuntos,
mas foi se espalhando, sem sombra de dúvida, vai se espalhando ali, né, esse processo de independência, essa ideia de independência. E chega até o Brasil? Chega até o Brasil. Inconfidência Mineira. Final do século XVIII, nós vamos ter ali esse processo da Inconfidência Mineira. Porque a Portugal passou a literalmente sugar como nunca o Brasil. Um século basicamente de extração aurífera. Alguns autores colocam cerca de 8.000 toneladas de ouro retirada do Brasil. E o mais interessante é você perceber que Portugal parece que não se beneficiou desse ouro, porque não houve o desenvolvimento português. Esse próprio século XVIII é marcado pelo início da Revolução Industrial. E aonde será o berço dessa Revolução Industrial? Onde? Em Portugal? Será em Portugal? Não, será de fato ali, em Portugal. Apesar de todo o ouro retirado. Portugal, no seu estilo ainda de governo, até parecendo que ficou ali na Idade Média, com sua monarquia centralizadora, com o peso da igreja enorme em cima da coroa, simplesmente não observou que o tempo estava passando. Os ingleses, com a chegada da burguesia ao poder, investiram bastante no que vai se tornar essa tal Revolução Industrial. Portugal tem a colônia, Portugal tem ouro, mas os ingleses têm produto para vender. Os ingleses têm produtos para vender. E é de onde Portugal vai comprar. Então, consequentemente, meus queridos, o ouro sai do Brasil, mas não será investido em Portugal. O ouro vai deixar buracos no Brasil. Em Portugal deixou igrejas. É na Inglaterra que deixou fábricas. Perceba a dinâmica do século XVIII. Abraço, meus queridos. Abraço aí aos meninos que entraram aí depois. Williams, que não lembro se falei. José. Professor, as aprovações minha e de Hugo na PMPE terá seu mérito. Estamos juntos sempre, sempre. Ou como aluno, professor, mas eternamente como amigos, tá? Pois é, a Inglaterra vai vindo aí, máquina a vapor, trazendo mil novidades. Portugal vai ali comprando de tudo porque tinha muito recurso. Gastou bastante. Os monarcas portugueses mandaram fazer pratos de ouro, copo de ouro, talher de ouro, saleiro de ouro. Construíram um convento gigantesco, convento de Mafra. Quem já esteve aqui em Portugal deve ter ido ali no convento de Mafra. E se você não visitou, na próxima viagem que você for em Portugal, vá ao convento de Mafra. Tem uma biblioteca muito bonita lá. Mas é um prédio de estilo duvidoso, gastou-se muito naquilo. Não se viu de muita coisa. Então percebe o quanto o século XVIII será tão movimentado? Se eu pensar apenas no Brasil, no século XVIII, separadamente no Brasil, eu vou olhar para o Brasil e ver um Brasil. No Nordeste, marcado pela lavoura canavieira. Obrigado, Cleiton. Um abraço, meu irmão. Marcado pela lavoura canavieira. Aí eu olho para a região sudeste, tudo se pensava era ouro, até porque vai uma multidão ali para a região das Minas. Era gente, meu amigo, na região das Minas. E aí, detalhe, nem todo mundo encontrava ouro.
Então, a região das Minas era pobre. Era uma pobreza desgraçada. A violência comia solta. Aí eu tenho a região da Amazônia ali, com a extração de drogas do sertão. Eu tenho as missões religiosas, principalmente dos jesuítas, até a expulsão deles pelo Marquês de Pombal. Quer dizer, mas se eu penso apenas na história ali do Brasil fechado, eu tenho que entender o que é que estava acontecendo por fora. A Inconfidência Mineira, que lembremos sempre já a figura de Tiradentes, ela não vai sair simplesmente da cabeça dos que viviam naquele momento, sem influência nenhuma externa. Tu estás entendendo? O que nós vamos ter automaticamente é uma ideia que o mundo está mudando. Sabe? O mundo está mudando nesse momento do século XVIII. A Europa está sendo abalada pelo movimento iluminista. Ela está sendo abalada pelo movimento iluminista, que atravessou o Atlântico e chega até os Estados Unidos, as 13 colônias. E aí vê o detalhe, os Estados Unidos conseguem a sua independência e na sequência nós vamos ter depois a Revolução Francesa, para você não achar que a independência dos Estados Unidos teve a influência da Revolução Francesa. Na verdade, vai ser o contrário. Ou, na verdade, todos esses movimentos vão beber da mesma fonte do iluminismo. Inclusive, a participação francesa na independência dos Estados Unidos afeta internamente a França, que vai colaborar também para a Revolução Francesa. Então, eu tenho uma Europa ali que está sendo tumultuada por essas ideias, por esses movimentos, quase um tsunami em cima dessas monarquias absolutistas. Alguns sobreviveram, adaptando-se, como ingleses, austríacos. Outros vão endurecer mais ainda. Perdão. Vão endurecer mais ainda, como no caso dos portugueses. Mas agora eu tenho um exemplo de colônia independente lá nos Estados Unidos. Então essas ideias ali chegam, desembarcam também aos poucos ali no Brasil. Por mais que Portugal fechasse ali, sabe, Iago? Por mais que Portugal fechasse ou tentasse fechar o Brasil, como se dizia na época, as infames ideias iluministas, mas não teve jeito. Então essas ideias também desembarcam aqui no Brasil. Então pensemos sempre o Brasil num contexto não isolado. Mas bem, chegando ao final do século XVIII, o que é que acontece? Você tem agora os Estados Unidos que se tornaram independentes estão num processo chamado de expansão territorial, chamado de marcha para o oeste. O território norte-americano está avançando do Atlântico ao Pacífico. O Brasil também aumentou de tamanho. Com o rompimento do Tratado de Tordesilhas e a assinatura de novos acordos com Portugal, com a Espanha, principalmente o Tratado de Madrid, o Brasil mais que dobra de tamanho. A dinâmica comercial aumentou bastante. Eu tenho uma nova elite que surge na região das Minas. Eu tenho uma elite açucareira que está ali fragilizada. Tão fragilizada que Olinda, centro de poder político, perdeu o conflito para Recife, que agora torna-se autônoma.
ganha Câmara Municipal, separando-se de Olinda, na famosa Guerra dos Mascates. Na Europa, as monarquias já não são mais as mesmas. Os ingleses, bom, já tinham colocado um ponto final no poder dos monarcas. A França, com a Revolução Francesa, também abalou demais a monarquia e até retirou-la do poder, apesar de depois ter voltado. Nós estamos chegando no final do século XVIII, meus amigos, com grandes mudanças. E mudanças essas que vão continuar. Sabe, Iago? Vai continuar essas mudanças. Vamos iniciar o século XIX. Abraço, Antônio Cláudio. Obrigado, meu irmão. Olha, Antônio, o século XIX, ele vai iniciar de fato pegando fogo, com a moléstia dos cachorros. Porque vai aparecer um cara agora na história chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão chega lá para colocar um ponto final lá na tal Revolução Francesa, assumiu o poder na França. E se a coisa já estava movimentada, meu amigo Napoleão, é que o assunto agora é que vai pegar fogo mesmo. Literalmente, agora é que a coisa vai pegar fogo. O Napoleão Bonaparte torna-se cônsul, tá? O cara torna-se cônsul. Tu tá entendendo, Samuel? Tornou-se cônsul. Depois tornou-se cônsul vitalício. Depois o cara tornou-se imperador dos franceses. Agora veja que loucura da moléstia dos cachorros. A França fez a tal Revolução Francesa para derrubar a monarquia. E agora Napoleão chega e diz: eu sou imperador. E para completar é o seguinte, o cara chega agora e diz: eu quero ser imperador de toda a Europa. O cara quer ser imperador de toda a Europa. Essa é a situação da França. Aí quando o cara olha para Portugal, nossa senhora, chega dava pena. Chega dava pena, Samuel, de Portugal. Gastou tudo. Não, para pensar. Imagina agora, tá chegando agora o final do ano, todo mundo fazendo a apostazinha lá da Mega da Virada. Aí o cara pega na Mega da Virada, que deve ser, o quê? 300 milhões, 350 milhões, pega na Mega da Virada. Não é? E aí, com certeza, o cara ali milionário, 350 milhões. Como é que... Você para pensar, como é que esse cara depois, 2, 3 anos depois, voltou a ficar pobre de novo? Não entendi nada, Miquel, o que tu botasse aí. Como é que seria? Aí foi a situação de Portugal. Tirou ouro daqui, achou que estava milionário, gastou. Está chegando agora o final do século XVIII, iniciando o século XIX e Portugal falido. E Napoleão Bonaparte ali querendo ser imperador de toda a Europa. A Inglaterra, consequentemente, agora berço da Revolução Industrial, mandando nos mares, marinha superpoderosa. Ou seja, franceses e ingleses chegam de fato ali ao topo. E Portugal literalmente ficou para trás. Portugal das grandes navegações. Portugal do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo. Portugal que conquistou ali um império nos 5 continentes. Portugal que retirou tanto ouro do Brasil. Literalmente agora estava sem nada. Nada. Estava literalmente agora entre uma briga entre franceses e ingleses. O que fazer? O que fazer? De que lado ficar? Não tinha como ficar neutro. Porque você pode pensar, ele poderia ter ficado quietinho ali. Tá. Não tinha como.
Porque para os franceses, ou estava com a França ou estava contra a França. Até porque Napoleão foi lá, como todos nós sabemos, decretou o bloqueio continental. Né? Pois é, José, desperdiçou. E com coisas supérfluas. Com a construção de igrejas, de conventos, de pratarias, de festas, de roupas. Agora tem um detalhe também, tem um detalhe aqui. Portugal, na década de 70 do século XVIII, passa ali por um problema climático, né? Porque Lisboa foi afetada por um terremoto seguido de maremoto e seguido de incêndios. Isso mesmo, tá? Era dia 31 de outubro. 31 de outubro, não lembro agora, gente, com exatidão se era 1776. Tá? O ano específico, você me perdoa, porque eu era muito pequeno nessa época. Eu lembro que eu estava em Portugal aí nessa época. Tinha uns 8 anos de idade, morava ali em Lisboa, sobrevivi por pouco. Era dia 31 de outubro, dia de Todos os Santos, as igrejas estavam cheias. Portugal sofre um abalo, um terremoto, que toda a parte central, a parte mais baixa ali de Lisboa, foi tudo destruído. O terremoto veio seguido de um maremoto. O porto foi varrido. E nesse dia, muitas missas, não é? Ali, consequentemente, muitas velas acesas, segue-se ali incêndio. E, consequentemente, a cidade foi praticamente destruída, Lisboa. Tanto que levantou-se a possibilidade de construir a capital em outro lugar. Foi o Marquês de Pombal que disse, não, vamos reconstruir. E aí, para fazer a reconstrução daquela cidade, vai ser usado o quê? O ouro que saiu do Brasil. Então, sem sombra de dúvidas, José João gastou o que tinha e o que não tinha. Agora, por outro lado, também nesse momento sofreu esse abalo e aí tinha que pegar o dinheiro mesmo para reconstruir. O ruim que saia daqui, né? Mas, enfim, inicia-se o século XIX, onde você tem ingleses e franceses disputando agora quem era o mais forte, quem era o mais gostosão. E Portugal, nada. E Portugal, nada. Tá? Éricon Alves, muito prejuízo, sem sombra de dúvidas, muito prejuízo. Toda a parte, quem já visitou Lisboa ali, naquela praça central, onde inclusive tem aquela estátua ali de Dom José, toda aquela parte foi reconstruída a partir do terremoto. Toda aquela parte reconstruída a partir do terremoto. Mas literalmente ficava para trás. O período áureo, meus queridos, o período áureo português ficou para trás. Já não era de fato mais o mesmo. Ficou para trás. O pior agora é que para fugir das guerras napoleônicas e continuar ao lado dos ingleses, a solução foi uma surpresa para muitos, inclusive para o próprio Napoleão. A família imperial portuguesa, a família real portuguesa, decide fazer as malas e fugir. Vir embora para o Brasil. Digo para Napoleão porque o próprio Napoleão deixa isso escrito. O único que me enganou foi Dom João. O
O único que de fato me enganou foi Dom João, vai dizer o cara. Olha só. E a família real vem embora para o Brasil. Portugal chega ao fundo do poço. Porque nesse momento, sem recursos, invadido por tropas francesas e invadido por tropas inglesas para lutar contra os franceses, Portugal sendo devastado, saqueado, roubado. Portugal chega ao fundo do poço. E estando aqui o Brasil... Rafa, não tem uma marcação aqui de quanto tempo eu estou nessa aula aqui. Então, chegando automaticamente chegando aqui no Brasil, nós vamos ter, meus amores, mudanças significativas. A família real portuguesa se instala agora na capital, no Rio de Janeiro, tá? Lembra-se que a capital é o Rio de Janeiro, não é mais Salvador. Tá? Não é mais o Rio de Janeiro. E aí, veja só, é um Brasil que de novo vai sofrer grandes mudanças. Não, primeiro para pensar. Você tem pela primeira vez na América a família real europeia. Nenhum rei antes tinha colocado os pés aqui. Nenhum rei. Tá? O Ítalo, coloca aqui, Ítalo, um abraço, meu querido. De forma geral, isso foi muito ruim para... E aí o finalzinho, Ítalo, eu não consegui entender aqui. Se tu puderes depois colocar aí de novo. Mas, consequentemente, o que é que nós vamos ter aqui? Você tem o desembarque da família real no Brasil. Né? Vem fugindo. Lembrando, são detalhes, mas é muito importante. Lembrando que Portugal, nesse momento, a rainha é Dona Maria I. Ela é a rainha, mas não governava, porque a véia estava doida. Tá doida de pedra. Dona Maria I, a louca. E um pingo de juízo. A velha não estava com um pingo de juízo. Doida de pedra. E aí quem governava era o filho. Príncipe regente. Príncipe regente. O Dom João. Certo? Então o cara que está à frente governando, mesmo sem ser o rei ainda, porque você sabe, só pode ter um rei quando o outro morre. Rei morto, rei posto. Certo? O desembarque da família real aqui, para Portugal, foi terrível. Porque, por exemplo, quando Dom João desembarca aqui toda a família real, uma das coisas que acontece, por exemplo, a abertura dos portos. E o que é que vai significar na prática a abertura dos portos? Para o historiador, por exemplo, Caio Prado Júnior, vai significar a independência do Brasil. Porque nesse momento é rompido o pacto colonial. Se antes estávamos apenas ligados, amarrados a Portugal, a abertura dos portos abriu o Brasil ao comércio principalmente com os ingleses, tá? Com os ingleses. Porque o decreto dizia que o Brasil se abria às nações amigas. Mas quais? Porque quando você olha, por exemplo, para a Europa está tomada por Napoleão Bonaparte, sobravam os ingleses. O Brasil vai ser abarrotado de produtos ingleses agora. Os ingleses prejudicados pelo bloqueio continental, tudo que queria agora era uma boquinha para vender seus produtos. E a galera danava-se a comprar. E vamos agora comprar. O que precisava e o que não precisava comprava dos ingleses. Caixões para enterrar os defuntos vinham da Inglaterra. Patins para esquiar na neve. Patins para esquiar na neve. Eu não sei aonde no Brasil aqui caía essa neve, mas patins para esquiar na neve. Eu não sei, eu acho que nevava aonde, meu Deus do céu? Aqui em Riacho das Almas, em São Caetano, em Vertentes.
Eu acho que deve ser em Santa Cruz do Capibaribe. Aqui deve nevar. Para a galera comprar patins. E os ingleses vendendo. Mas assim, eu acho que todo mundo passa por essa situação, né? Eu tenho certeza que todo mundo já comprou alguma coisa e termina depois se perguntando, mas eu comprei para que isso mesmo? Achava que servia de alguma coisa e depois não servia para muita coisa, né? A gente sempre tem aquele objeto que a gente comprou e não sei. É porque dá uma doidice na gente quando a gente vê o nome promoção, né? Tá na promoção, aí dá a peste e a gente gosta de comprar mesmo. Aí depois de eu não sei para que eu comprei. Para os ingleses foi muito bom. Para o Brasil também vai ter suas vantagens. Porque, ora, nós vamos ali quebrando os laços, né? Nós vamos ali quebrando os laços aos poucos com Portugal. Cara, no centro do Rio de Janeiro você comprava tudo, por exemplo, que você comprava em Londres. O que você queria, o que você passando por Londres comprava, você comprava agora no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro ganhou ares de capital agora do Império Português. As embaixadas no Rio de Janeiro. Toda aquela dinâmica política no Rio de Janeiro. Biblioteca, Jardim Botânico, Observatório Astronômico. A cidade precisou, de fato, se movimentar bastante para que abraçasse todo todas essas pessoas que chegaram agora no Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, o Brasil passa por transformação. Porque, lembrando aqui uns fatos, né? Com a chegada, por exemplo, dos holandeses, nós tivemos um processo de interiorização, não é? É um período ali, por exemplo, marcado pela União Ibérica, invasão dos holandeses, e o Brasil vai se acostumando nesse processo de interiorização. Com a descoberta do ouro, essa interiorização se intensifica. Você passa a ter uma dinâmica de comércio maior dentro da colônia. Há uma interligação entre as regiões do Brasil. E agora, com a chegada da família real portuguesa e a abertura dos portos, ora, era mais um choque de realidade num Brasil que parece que vai ganhando ares de nação livre e independente. Ares de nação livre e independente. Pois bem, o que nós vamos ter agora, olha só, o que nós vamos ter agora é, consequentemente, um Brasil que também vai ser elevado à categoria de reino. 1815, o Dom João elege, coloca o Brasil agora como um reino unido a Portugal. Era mais um passo no processo de independência. 1815, vamos ser elevados à categoria de reino. Essa abertura dos portos não abriu o Brasil apenas para o comércio e para produtos, mas abriu o Brasil também para ideias iluministas. As informações já circulavam de forma mais rápida. E, consequentemente, o que nós vamos ter é estourar uma revolução. Estourava uma revolução agora em Pernambuco. E aí, pensou na Revolução Pernambucana? Porque eu sempre estava dizendo aqui no início do nosso encontro, né? Pensou na história do Brasil, eu não vou pensar na história do Brasil ali encaixotada, única. Mas eu tenho que observar as ligações, as conexões, as interligações. Pensou também na Revolução Pernambucana? Eu não vou buscar as causas da Revolução Pernambucana apenas dentro do território pernambucano. Mas, na verdade, eu vou ter um conjunto de fatores que levará à Revolução de 1817. A situação local, por exemplo. Monopólio do comércio e dos cargos administrativos na mão de portugueses.
Aumento dos impostos para sustentar a corte lá no Rio, meu amigo. Aumento dos impostos. Junte outro fator não menos importante. Estamos passando por uma seca da desgraça. Uma seca de muita fome, de muitas mortes. Uma seca que afeta a lavoura canavieira, a lavoura algodoeira, ou seja, afeta a elite. Que de fato era quem tinha que bancar boa parte dos impostos. E junte a isso as ideias iluministas, que passam a circular de forma mais rápida. A influência da independência dos Estados Unidos. Percebe como os assuntos vão se interligando? Ora, meu querido, como é que eu posso automaticamente observar as causas da Revolução Pernambucana sem me atentar ao iluminismo? Não posso. Sem me atentar à independência dos Estados Unidos, também não posso. Ao estourar a revolta em Pernambuco, monta-se um governo provisório, destitui-se o governador, o Caetano Pinto de Miranda Montenegro, coloca-se um governo ali provisório, onde nós vamos ter a presença de militares, de padres, de comerciantes, de senhores de engenho. Manda-se para os Estados Unidos na tentativa de ser um embaixador, a figura do Cruz Cabugá. E aí é que a ligação aumenta com outros temas. Porque o Cruz Cabugá vai para os Estados Unidos, tenta o apoio norte-americano, tenta... A esta altura, o Napoleão Bonaparte já tinha sido derrotado, estava preso e exilado ali no meio do Atlântico, na ilha de Santa Helena. Então, há uma tentativa também de arregimentar ex-soldados franceses para libertar Napoleão e trazer para Pernambuco. Olha quantos assuntos envolvendo. Revolução Francesa, Era Napoleônica, Independência dos Estados Unidos, Iluminismo. Junte tudo isso e você vai entender melhor a Revolução Pernambucana, a transferência da corte para o Brasil e as mudanças que o Brasil vai passando nesse momento. Pernambuco se separa do resto do Brasil. Por 70 e poucos dias, Pernambuco se separa. Vai ser derrotado. Mas era um Brasil que caminhava para algo que vai ser comum a todo o continente americano. Principalmente a partir da década de 20, que é o processo de independência. Não caiu da noite para o dia o processo de independência. O processo de independência automaticamente vai se fazer presente. O processo de independência vai se fazer presente em diversos lugares e chegará até aqui. O século XVIII foi mostrando que as coisas estavam mudando. E não vamos, lógico, pensar que as mudanças ocorrem do dia para a noite. Não é verdade? Quando pensamos, por exemplo, em Idade Média, 1000 anos de Idade Média. Olha, mas para essa Idade Média cair, a baixa Idade Média, vão aí cerca de 4 séculos. Também precisou-se ali de mais de um século para que as mudanças ocorressem. Chega um determinado momento que a família real portuguesa volta para Portugal. E nesse momento dá mais um passo rumo ao processo de independência. Nesse momento dá mais um passo rumo ao processo de independência porque fica aqui o herdeiro do trono. O herdeiro do trono português fica no Brasil, o Príncipe Pedro. Algo muito estranho. Mostra o quanto ali, gente, a conversa em muitos lugares era de independência. Não é do dia para a noite que essa independência vai sair. Vamos ter um processo para que tenha sentido 7 de setembro de 1822. Ele precisa, de fato, ali de um processo que inicia-se com a vinda da família real.
O 7 de setembro de 1822 é a culminância de algo que iniciou em 1808 com a vinda da família real. Essa vinda da família real automaticamente vai dar maior autonomia ao Brasil e, por outro lado, o Brasil vai estar inserido dentro de um contexto internacional de independência de colônias, de avanços do iluminismo por áreas que até então não tinha chegado. E a própria era napoleônica contribuiu para automaticamente fazer com que as ideias ali de Napoleão se propagassem pela Europa. Até que o Brasil, de fato, conquistasse a sua independência em 1822. Por isso que estava colocando para ti, nós vamos aqui nesse momento, saindo aqui do século XVIII, iniciando o século XIX, só com o Brasil agora independente. É um século aí que se vai com esses principais temas. Qual o nosso foco aí no nosso quarto encontro? Nós vamos observar um pouco do nosso processo de independência, primeiro reinado, segundo reinado, e até do início do processo republicano. Esses três temas ali estarão presentes no nosso penúltimo encontro, no quarto encontro. Primeiro reinado, segundo reinado e início, consequentemente, do período republicano. O Érico coloca aqui para a gente: acontecia nessa época um choque entre as práticas do colonialismo mercantilista e as práticas do capitalismo industrial? Perfeitamente, Érico. Por isso que eu estava colocando aqui em fala anterior que olhar, por exemplo, o século XVIII, eu olhar as mudanças políticas e econômicas. Eu olho as mudanças políticas a partir do momento que eu tenho a propagação das ideias iluministas, contrárias ao absolutismo, mas também contrárias ao mercantilismo, porque a burguesia quer mais espaço. Eu penso nas mudanças, Érico, a partir do momento também que eu percebo que é neste século XVIII que inicia-se o que nós vamos chamar de Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela vem ali nascendo o capitalismo, que não se enquadrava ao colonialismo escravocrata latifundiário. Os ingleses, num determinado momento, vão ser contra a escravidão. Ora, um país escravocrata, Érico. Mas agora, economicamente, esse colonialismo já não me serve. Vai ocorrendo literalmente um choque de interesses. E o capital vai prevalecer. Qual a pena disso para Portugal? Não observou isso a tempo, perdeu demais. Qual o problema do Brasil? Até vamos conquistar nossa independência, mas vamos ficar amarrados ainda por muito tempo ao latifúndio, monocultor, escravocrata. Ah, se naquele momento o Brasil tivesse tornado-se independente e já tivesse embarcado, como disse você, Érico, no capitalismo industrial, com a abolição da escravatura, com a dinâmica comercial, talvez fôssemos outros. Por conta do monopólio comercial que havia antes, o monopólio comercial que havia antes com Portugal amarrou por muito tempo. Mas aí também perceba que com a abertura dos portos, o Brasil termina também não alavancando, Érico, com a sua industrialização por conta dos tratados que foi feito com a Inglaterra em 1810. Esses tratados davam vantagem aos produtos ingleses e isso atrapalhou bastante o nosso desenvolvimento industrial. Consequentemente, o monopólio do comércio que era de Portugal, mesmo quando quebrado, dificultou bastante por conta dos tratados de 1810, não é? Sem sombra de dúvidas. Isso de fato dificulta bastante. E por outro lado também, Érico, com a independência do Brasil, é um país que ficou muito tempo agarrado, volto a dizer, ao latifúndio, monocultor e escravocrata.
por enquanto que você já vai estar ali vivendo uma industrialização mais forte na Inglaterra e inclusive a partir deste século agora, né, já do século XIX, se espalhando por outras áreas da Europa, chegando aos Estados Unidos, por exemplo. Mas a gente ali demorou muito para perceber o quanto estávamos ali atrasados, ligados ainda à lavoura. Próximo encontro nosso, primeiro reinado, segundo reinado e início da República. Muito importante essa fase, principalmente ao tratar de trabalho escravo e do processo para que chegássemos à abolição em 1888. Meus amigos, eu queria agradecer a presença de todos e dizer o quanto é bom mesmo à distância ter a participação de vocês. Isso me deixa menos solitário aqui nesse momento. Um forte abraço para todos, viu? Fiquem na paz, até próximo encontro. E, consequentemente, vamos estar aí debatendo mais um pouco de história com diversos temas, não um apenas. Ok? Um abraço, gente. Até a próxima.